Olha, vou te contar algo que mudou radicalmente a vida de pelo menos metade das minhas pacientes nos últimos anos. E isso não tem nada a ver com remédio, não tem nada a ver com técnica mirabolante de terapia, tem a ver com uma coisa simples, mas que ninguém te ensina. Para de contar tudo que se passa na sua vida para todo mundo. É isso mesmo que você ouviu. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, vou te revelar exatamente porque quanto mais você guarda para si, mais poder você tem. E vou te dar as ferramentas neurológicas e psicológicas para você entender que privacidade não é solidão, é proteção. Então, respira fundo, pega teu café ou tua água e vem comigo, porque o que eu vou te falar aqui vai contra tudo que a sociedade das redes sociais te ensinou, mas é exatamente o que você precisa ouvir agora. E já vou começar te entregando algo valioso logo de cara. Você sabia que toda vez que você compartilha um plano, um sonho, uma conquista antes da hora certa, seu cérebro libera dopamina como se você já tivesse alcançado aquilo? É verdade. Tem estudos sobre isso. Seu cérebro não sabe diferenciar entre a gratificação de contar e a gratificação de realizar. Então, quando você sai contando para todo mundo que vai fazer isso ou aquilo, seu cérebro já recebe a recompensa química. E sabe o que acontece? Sua motivação real para executar aquilo despenca. É por isso que tanta gente anuncia mudanças que nunca acontecem. O cérebro já foi recompensado só pelo anúncio. Primeira lição entregue. Agora fica comigo porque isso aqui é só a ponta do iceberg. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e há mais de 30 anos eu estudo comportamento humano, os padrões que nos sabotam, as armadilhas que a gente cria para si mesma sem nem perceber. E olha, se você é nova aqui no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo assim direto, sem enrolação, para mulheres que querem parar de se expor desnecessariamente e começar a viver com mais proteção emocional, mais poder pessoal, mais mistério saudável. E se você já me acompanha, comenta aqui embaixo me contando. Você tem o hábito de compartilhar tudo da sua vida ou você é mais reservada? Quero saber porque cada comentário me ajuda a entender o perfil de vocês e a criar conteúdos ainda mais certeiros. E compartilhe esse vídeo com aquela amiga que posta cada detalhe da vida dela nas redes sociais, que conta tudo para todo mundo, porque o que eu vou falar aqui pode ser a proteção que ela precisa. Vamos direto ao ponto. O título desse vídeo é "Para de falar o que se passa na sua vida". E eu escolhi essas palavras com muito cuidado, porque a verdade, minha querida, é que vivemos numa era de exposição total, onde as pessoas acham que tem que compartilhar cada pensamento, cada sentimento, cada acontecimento da vida delas. E isso, longe de criar conexão genuína, como as redes sociais nos prometeram, está criando vulnerabilidade, está criando alvos fáceis para inveja, para manipulação, para julgamento, e está roubando de você algo precioso, seu poder pessoal. E olha, antes que você pense que eu estou aqui defendendo que você vire uma pessoa fechada, fria, sem conexões verdadeiras, deixa eu ser clara. Não é sobre isso. É sobre você entender que existe uma diferença gigantesca entre intimidade saudável com pessoas certas e exposição indiscriminada para qualquer um que queira saber. A primeira constrói relacionamentos profundos e significativos. A segunda te deixa vulnerável e vazia. Deixa eu te contar sobre a Fernanda. Nome fictício, obviamente, mas história absolutamente real. Fernanda chegou no meu consultório aos 48 anos, devastada. Ela tinha acabado de descobrir que várias colegas de trabalho tinham usado informações pessoais que ela havia compartilhado casualmente para sabotar uma promoção dela. Informações sobre dificuldades no casamento, sobre inseguranças que ela tinha em relação à própria competência, sobre problemas de saúde na família. Tudo isso tinha sido usado estrategicamente contra ela numa disputa profissional. E sabe o que era mais doloroso para ela? Ela achava que estava apenas sendo amigável, criando conexão com as colegas. Ela não percebia que estava entregando munição.
quando ela sentou na minha frente e disse: doutora, eu não entendo. Eu sempre fui uma pessoa aberta, sempre compartilhei minha vida, sempre fui autêntica, tive que ser direta com ela. Fernanda, autenticidade não é ausência de limites. Você confundiu ser genuína com ser um livro aberto para qualquer um que quisesse folhear suas páginas. E agora você está pagando o preço. Foi duro para ela ouvir, mas era necessário. Porque, Fernanda, como tantas mulheres que passam pelo meu consultório, tinha sido condicionada a acreditar que compartilhar tudo era sinal de confiança, de transparência, de ser uma pessoa real. Mas deixa eu te explicar uma coisa fundamental sobre como o cérebro humano funciona. Nosso cérebro tem uma estrutura chamada córtex pré-frontal, que é responsável pelo julgamento, pela tomada de decisões, pela capacidade de filtrar o que deve e não deve ser dito. Quando você compartilha compulsivamente, quando você tem aquela urgência de contar tudo para todo mundo, essa região do seu cérebro não está funcionando adequadamente. E sabe por que isso acontece? Por várias razões. Pode ser ansiedade, você preenche o silêncio com informações porque não aguenta o vazio, pode ser carência de validação, você conta suas coisas esperando que as pessoas digam que você está certa, que você é incrível, que sua vida é interessante. Pode ser falta de identidade própria, você define quem você é através da reação dos outros ao que você conta, ou pode ser simplesmente falta de consciência sobre as consequências de viver exposta. Agora, presta atenção numa coisa que vai mudar sua perspectiva completamente. Quanto mais você revela sobre si mesma, menos as pessoas te respeitam. Parece contraintuitivo, eu sei. A gente foi ensinada que vulnerabilidade cria conexão. E cria sim, mas com as pessoas certas, no momento certo, na dose certa. Quando você se abre indiscriminadamente para todo mundo, você não está sendo vulnerável, você está sendo imprudente. E as pessoas, conscientemente ou não, perdem o respeito por quem não tem limites claros sobre o que compartilha. Deixa eu te dar um exemplo neurológico fascinante. Existe um conceito em psicologia chamado familiaridade excessiva, quando as pessoas sabem demais sobre você, quando não há mais mistério, quando não há mais nada a descobrir. O cérebro delas para de liberar dopamina em relação a você. Você deixa de ser interessante, você vira previsível. E gente previsível, minha querida, é facilmente ignorada. Já reparou como aquela pessoa que guarda um pouco de mistério, que não conta tudo, que tem uma vida interna rica, mas privada, sempre parece mais fascinante? Não é coincidência, é neurociência pura. E vamos falar sobre redes sociais, porque isso aqui é um campo minado. As redes sociais criaram essa cultura de documentar cada segundo da vida. Acordou, posta. Tomou café, posta. Tá triste, posta. Tá feliz, posta. Brigou com o marido, posta em direta. Fez as pazes, posta foto do casal. É um reality show permanente da sua vida. E sabe qual é o problema disso? Você está transformando sua existência em conteúdo. Você não está mais vivendo, você está performando. E tem algo mais profundo aqui. Quando você posta tudo, quando você compartilha cada detalhe, você está terceirizando sua validação. Você está dizendo para o mundo: minha vida só tem valor se vocês curtirem, se vocês comentarem, se vocês aprovarem. Isso é prisão emocional, minha filha. Você não é mais dona da sua própria narrativa. Você está constantemente ajustando sua vida para gerar conteúdo que outros vão aprovar. Tive uma paciente, vou chamar ela de Juliana, 52 anos, que chegou no consultório com crise de ansiedade severa. Quando comecei a investigar, descobri que ela passava em média 4 horas por dia nas redes sociais. Não apenas consumindo conteúdo, mas criando. Ela fotografava tudo, pensava constantemente em legendas, checava obsessivamente quantas curtidas cada post recebia. E ela me disse algo que me partiu o coração. Doutora, eu não sei mais quem eu sou quando ninguém está olhando. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça.
Ela tinha perdido completamente a noção de identidade própria. Ela existia apenas em relação à audiência. E quando propus que ela fizesse um detox de redes sociais, apenas 2 semanas sem postar nada, ela teve uma crise de pânico. Como assim as pessoas vão esquecer de mim? Vão achar que eu morri? Vão parar de me seguir? Precisei trabalhar com ela durante meses para que ela entendesse que sua existência não dependia da validação digital, que ela podia ter uma vida rica, plena, interessante, sem documentar cada segundo dela. E sabe o que aconteceu quando ela finalmente conseguiu ficar um mês sem postar? Ela voltou numa sessão completamente diferente. Doutora, eu vivi mais neste mês do que nos últimos 3 anos, porque eu estava presente. Eu não estava preocupada em como aquilo ia ficar no Instagram. Eu simplesmente estava vivendo e foi libertador. E olha, ela não abandonou as redes sociais completamente, mas mudou completamente a relação com elas. Passou a postar esporadicamente, coisas realmente significativas, não mais aquele diário público detalhado de cada respiração. Agora vamos falar sobre um aspecto específico e muito perigoso: compartilhar detalhes íntimos dos seus relacionamentos. Meu Deus, quantos relacionamentos eu vi implodirem por causa disso. A mulher briga com o marido e o que ela faz? Liga para a melhor amiga e despeja tudo. Ele fez isso, ele disse aquilo, ele é tão insensível, tão egoísta. A amiga, querendo apoiar, obviamente vai concordar. Nossa, que absurdo, você não merece isso. Ele é um idiota mesmo. Aí 3 dias depois o casal faz as pazes, está tudo lindo de novo. Mas e a amiga? Ela ficou com a imagem dele completamente manchada. E pior, agora existe uma testemunha externa dos defeitos dele. E numa próxima situação qualquer, ela pode dizer: mas você mesma me contou que ele fez aquilo. E você fica numa sinuca de bico tentando defender o homem que você mesma destruiu na narrativa da amiga. Deixa eu te explicar por que isso é tão destrutivo. Quando você está no meio da briga, no calor da emoção, você exagera, você pinta o quadro pior do que é, você generaliza. Ele sempre faz isso, ele nunca me escuta, mas depois, quando você se acalma, você percebe que não é bem assim, que você também contribuiu para a briga, que ele tem qualidades também, que foi uma situação específica, não um padrão. Mas a pessoa para quem você desabafou não tem essa visão completa. Ela ficou apenas com o recorte emocional que você deu no pior momento. E agora ela tem uma opinião formada que vai influenciar a visão que ela tem do seu relacionamento dali para frente. E isso, minha querida, é veneno para o casal. Porque você criou um julgamento externo baseado em informações parciais e distorcidas. Tive um casal em terapia, vou chamá-los de Roberto e Cláudia. Eles tinham um casamento de 22 anos, tinha problemas, como todo casal tem, mas nada de extremamente grave. O problema é que Cláudia tinha o hábito de contar absolutamente tudo para a mãe dela e para as irmãs. Cada briga, cada decepção, cada falha dele. E ela não contava os momentos bons, os momentos em que ele era carinhoso, presente, companheiro. Resultado, a família inteira dela odiava o Roberto. Cada reunião de família era um constrangimento. As irmãs faziam comentários passivo-agressivos. A sogra tratava ele com frieza. E Roberto, que nem sabia exatamente por que estava sendo tratado daquela forma, começou a odiar as reuniões familiares, começou a se afastar e isso criou mais problemas no casamento. Cláudia reclamava que ele não queria conviver com a família dela e ele respondia que não era bem-vindo mesmo, então por que fingir? Quando finalmente chegaram na terapia e eu consegui desvendar essa dinâmica, tive que ser muito direta com a Cláudia. Você destruiu a imagem dele na sua família. Você criou aliados contra ele baseado em informações que você deu de forma parcial e emocional. E agora você está colhendo as consequências. Se você quer que esse casamento funcione, você vai ter que fazer 2 coisas. Primeiro, parar de contar cada problema para sua família. Segundo, trabalhar ativamente para reconstruir a imagem dele com elas.
Foi difícil. A Cláudia tinha aquele argumento de, mas elas são minha família, eu sempre contei tudo para elas. Tive que explicar que ela não era mais apenas filha e irmã, ela era esposa. E quando você casa, você cria uma unidade nova que precisa ter privacidade, que algumas coisas do casamento são sagradas e não devem ser expostas para terceiros, nem que sejam família. E aqui vai uma verdade que muita gente não gosta de ouvir, mas que é fundamental. Seu relacionamento não é democracia, não é para ser votado, não é para ter opinião pública, é uma relação entre duas pessoas, ponto. E quando você fica consultando todo mundo, pedindo opinião, contando os problemas, você está diluindo a intimidade que deveria existir apenas entre vocês dois. E tem outra coisa: quando você compartilha demais sobre seu relacionamento, você está violando a privacidade da outra pessoa também. Ele não assinou um contrato permitindo que você exponha a vida dele, os defeitos dele, os momentos íntimos de vocês para consumo público ou semipúblico. Isso é desrespeito. E quando ele descobrir, e ele vai descobrir, porque sempre descobre, a confiança vai ser quebrada. Agora vamos falar sobre compartilhar seus planos, seus sonhos, seus objetivos. Isso aqui é uma armadilha gigante que a maioria das pessoas não percebe. Você tem uma ideia nova, um projeto, um sonho. Você fica empolgada. E a primeira coisa que você quer fazer é sair contando para todo mundo. Gente, eu vou fazer isso, vou mudar aquilo, vou conquistar aquele. E sabe o que acontece? Metade das pessoas vai jogar água fria. Ah, mas isso é muito difícil. Você tem certeza? Fulana tentou e não deu certo. O mercado está difícil. Você não acha que é arriscado demais? E essas vozes externas, mesmo que bem intencionadas, plantam dúvidas na sua cabeça. Dúvidas que talvez você nem tivesse se não tivesse compartilhado. A outra metade vai te elogiar, vai te incentivar. Que incrível! Você vai conseguir, isso vai ser maravilhoso. E isso parece bom, né? Mas lembra do que eu falei no começo sobre dopamina? Seu cérebro recebe aquela validação toda e interpreta como se o objetivo já estivesse parcialmente alcançado, e sua motivação real para trabalhar naquilo diminui. Tive uma paciente, Sandra, 56 anos, que era sonhadora crônica. Todo mês ela tinha um plano novo. Ia abrir um negócio, ia fazer um curso, ia escrever um livro, ia mudar de cidade, e todo mês ela reunia as amigas e anunciava o novo projeto com entusiasmo. As amigas, já cansadas desse padrão, começaram a nem mais levar a sério. Davam aquele sorriso amarelo de tá bom, Sandra, boa sorte, e a autoestima da Sandra foi ladeira abaixo, porque ela mesma se via como aquela pessoa que só anuncia e nunca faz. Quando ela chegou no consultório, estava com depressão. Doutora, eu sou uma fraude. Eu falo, falo, falo e não faço nada. Ninguém mais me leva a sério. Propus uma coisa radical para ela. Escolhe um objetivo. Não conta para ninguém. Trabalha nele em silêncio absoluto. Durante 3 meses. Depois volta aqui e me conta. Ela ficou apavorada. Mas eu preciso do apoio das pessoas. Como vou conseguir sozinha? Expliquei que o apoio que ela estava buscando era validação antecipada, não suporte real, e que essa validação estava justamente roubando dela a energia para executar. Ela topou, escolheu aprender fotografia, algo que sempre quis, mas nunca teve coragem. Se inscreveu num curso, não contou para ninguém. Cada semana ia nas aulas, praticava, estudava, em silêncio. 3 meses depois, ela chegou no consultório radiante. Tinha terminado o curso, já estava fazendo alguns trabalhos pequenos de fotografia e o melhor, ninguém tinha tido a oportunidade de desacreditar dela antes dela provar para si mesma que era capaz. Foi transformador, porque pela primeira vez ela tinha construído algo sem a pressão do olhar externo, sem ter que prestar contas, sem ter que lidar com expectativas alheias. E quando ela finalmente compartilhou com as amigas, não, era mais promessa, era fato. E a reação foi completamente diferente, porque não tinha como diminuir, não tinha como duvidar, estava feito.
Então aqui vai uma regra de ouro que eu ensino para todas as minhas pacientes. Plante em silêncio, colhe em público. Trabalhe nos seus sonhos, nos seus objetivos, nos seus projetos sem anunciar. E quando estiver pronto, quando for fato consumado, aí sim você pode compartilhar se quiser. Mas até lá guarda para você. Protege aquela sementinha até ela virar uma planta forte. E vamos falar agora sobre compartilhar suas vulnerabilidades, suas fraquezas, suas inseguranças. Olha, vulnerabilidade é importante. Eu não vou negar isso. Conexões profundas dependem de você se abrir, de você mostrar quem você é de verdade, incluindo as partes que não são perfeitas. Mas existe uma diferença crucial entre vulnerabilidade e TMI, Too Much Information. Vulnerabilidade saudável é quando você se abre com pessoas de confiança, em contextos apropriados, de forma dosada. É você contar para uma amiga próxima que você está passando por um momento difícil. É você admitir num relacionamento íntimo que você tem medo de algo. É você buscar ajuda profissional quando precisa. TMI é quando você despeja todas as suas inseguranças, todos os seus traumas, todos os seus problemas para qualquer pessoa que demonstre um mínimo de interesse. É você contar a sua história de vida inteira para uma colega de trabalho que você mal conhece. É você postar nas redes sociais cada crise emocional que você tem. É você usar cada interação social como se fosse sessão de terapia. E sabe o que acontece quando você faz isso? As pessoas se afastam. Não porque elas são más ou insensíveis, mas porque é exaustivo, porque todo mundo tem seus próprios problemas, porque ninguém tem energia emocional infinita. E quando você drena todo mundo ao seu redor com suas questões, você para de ser vista como uma pessoa multifacetada e passa a ser vista apenas como um fardo emocional. Tive uma paciente, Adriana, 49 anos, que não conseguia manter amizades. Toda amizade nova que ela fazia, em questão de semanas, a pessoa começava a se afastar. E ela não entendia por que eu sou tão autêntica, tão aberta, tão verdadeira, por que as pessoas me deixam. Quando comecei a investigar, ficou claro. A Adriana usava cada encontro social como terapia gratuita. Mal conhecia a pessoa e já estava contando sobre a infância traumática, sobre os relacionamentos fracassados, sobre as decepções profissionais, sobre os problemas de saúde. Ela achava que estava criando intimidade rapidamente. Na verdade, estava sufocando as pessoas. Tive que explicar para ela que intimidade real se constrói aos poucos, com reciprocidade. Não é você despejar tudo sobre a outra pessoa de uma vez, é você ir revelando camadas gradualmente conforme a relação se aprofunda. E principalmente, é você também ouvir, se interessar, deixar a outra pessoa se revelar também. Intimidade não é monólogo, é diálogo. Trabalhamos durante meses para ela desenvolver o que eu chamo de dosagem apropriada. Quando conhecer alguém novo, mantenha as coisas leves. Fale sobre interesses, sobre gostos, sobre experiências positivas. Conforme a amizade se desenvolve e confiança se estabelece, aí sim você pode ir se abrindo mais, mas sempre observando a reciprocidade. A outra pessoa também está se abrindo? Existe equilíbrio? E olha, isso mudou completamente a vida social da Adriana. Ela começou a fazer amizades que duravam, porque ela parou de sobrecarregar as pessoas com informações pesadas logo de cara. Ela deixou a intimidade se desenvolver organicamente, no tempo certo. Agora vamos abordar um tema delicado, mas extremamente importante: compartilhar sobre seus problemas de saúde. Olha, eu sei que quando você está passando por algo difícil, uma doença, um tratamento, uma condição crônica, o impulso é falar sobre aquilo, é buscar apoio, é processar, é não se sentir sozinha. E tudo isso é válido, mas existe uma linha tênue entre buscar apoio apropriado e transformar sua condição de saúde em sua identidade. Quando cada conversa gira em torno dos seus sintomas, dos seus exames, dos seus tratamentos,
quando você posta atualizações constantes sobre cada detalhe médico, quando sua vida inteira passa a girar em torno da doença, porque sabe o que acontece? Você para de ser você e passa a ser a doença. As pessoas começam a te ver apenas através daquele filtro e inconscientemente você também começa a se identificar apenas com aquilo. Eu sou diabética, eu sou hipertensa, eu sou ansiosa. Você deixa de ter uma identidade multifacetada e passa a ser definida por uma condição. Tive uma paciente com câncer de mama, vou chamá-la de Regina, que fez uma escolha consciente muito sábia. Ela me disse: doutora, eu vou tratar isso com toda a seriedade, vou fazer o que precisa ser feito. Mas não vou deixar que o câncer seja a única coisa sobre mim. Vou compartilhar o necessário com pessoas próximas, mas não vou fazer desse processo um espetáculo público. E ela cumpriu. Ela contou para a família e para amigas mais íntimas. Mas não ficava postando cada consulta, cada quimioterapia, cada efeito colateral. Quando estava em contextos sociais, ela fazia questão de falar sobre outras coisas, sobre filmes, sobre livros, sobre os netos, sobre planos para o futuro, e ela me disse que isso foi terapêutico, porque permitiu que ela mantivesse sua identidade completa. Ela não era só uma paciente com câncer, ela era Regina, com todos os seus interesses, suas paixões, suas relações. O câncer era uma parte do que ela estava vivendo, não a totalidade da sua existência. E tem outra coisa importante aqui. Quando você compartilha demais sobre suas questões de saúde, especialmente nas redes sociais, você está convidando a opinião de todo mundo. E todo mundo súbito vira especialista. Ai, você deveria tomar isso. Eu li que aquilo funciona, minha prima fez esse tratamento alternativo. Você já experimentou essa dieta e você fica sobrecarregada com informações muitas vezes contraditórias, muitas vezes sem base científica. E isso pode atrapalhar seu tratamento real, pode criar confusão, pode fazer você duvidar das orientações médicas que está recebendo. Então, a não ser que você esteja genuinamente buscando indicações ou informações específicas, mantenha suas questões de saúde num círculo restrito. Vamos falar agora sobre compartilhar suas conquistas, porque esse é outro campo minado. Você conquista algo, um objetivo profissional, uma realização pessoal, algo que você trabalhou duro para alcançar. É natural querer celebrar, querer compartilhar. E tudo bem fazer isso, mas com sabedoria. Porque, infelizmente, vivemos num mundo onde nem todo mundo se alegra genuinamente com o seu. Há sucesso. Inveja existe. E ela não é sempre óbvia. Muitas vezes vem disfarçada de preocupação, de dúvida, de comentários aparentemente neutros, mas corrosivos. Ah, que legal, espero que dê certo. Tomara que você consiga manter isso. Deve ser difícil lidar com tanta responsabilidade agora, né? E esses comentários, mesmo sutis, plantam dúvidas, fazem você questionar sua conquista, fazem você sentir que precisa se justificar ou minimizar para não parecer arrogante. E isso rouba a alegria da sua vitória. Então aqui vai uma estratégia. Quando você conquistar algo importante, celebre primeiro internamente. Sinta a gratidão, reconheça seu esforço, absorva aquela sensação de realização. E depois, se você quiser compartilhar, compartilhe com critério, com pessoas que você sabe que vão se alegrar genuinamente. E, de preferência, faça isso de forma humilde, sem precisar provar nada para ninguém. Tive uma paciente executiva de alto escalão que foi promovida para uma posição de diretoria. Era uma conquista enorme. Ela tinha trabalhado anos para chegar ali e a primeira coisa que ela quis fazer foi postar no LinkedIn, anunciar para todo mundo, mostrar que tinha chegado lá. Eu sugeri que ela esperasse, que ela deixasse o trabalho falar por ela, que ela assumisse a posição, fizesse um trabalho excelente e deixasse que as pessoas descobrissem organicamente. Ela resistiu no começo, mas eu mereço celebrar. Eu trabalhei tanto e eu concordei. Você merece sim.
mas não precisa de validação pública para que sua conquista seja real. Ela esperou, assumiu a posição em silêncio, trabalhou incansavelmente. E sabe o que aconteceu? Quando as pessoas descobriram, a reação foi de respeito genuíno, porque ela não tinha se autopromovido, ela simplesmente tinha feito o trabalho. E isso gerou muito mais admiração do que qualquer post poderia ter gerado. Então pensa assim, pessoas verdadeiramente confiantes não precisam anunciar cada vitória, elas vivem suas conquistas. E as conquistas falam por elas. A necessidade de estar constantemente provando, mostrando, anunciando, geralmente vem de insegurança, de medo de que se você não mostrar, as pessoas não vão perceber seu valor. Mas aqui está a verdade libertadora. Seu valor não depende do reconhecimento alheio. Você pode ser incrível, bem-sucedida, realizada, mesmo que ninguém saiba. Na verdade, especialmente se ninguém sabe, porque aí você sabe que está fazendo por você, não pela plateia. Agora vamos entrar num território que muita gente não gosta de admitir: compartilhar sobre problemas financeiros. Olha, dificuldade financeira é estressante, é angustiante e é natural querer desabafar sobre isso. Mas existe uma forma inteligente, uma forma destrutiva de lidar com isso. Forma destrutiva é ficar anunciando para todo mundo que você está com problemas, que você está devendo, que você não sabe como vai pagar as contas, que está desesperada. Porque sabe o que isso faz? Primeiro, coloca você numa posição vulnerável. Pessoas mal intencionadas podem usar essa informação contra você, podem tentar te explorar, te oferecer empréstimos com juros abusivos, te manipular. Segundo, mina sua reputação, especialmente no ambiente profissional. Se seus colegas, seus clientes, seus superiores sabem que você está com problemas financeiros, isso pode afetar como eles te veem. Podem começar a questionar sua capacidade de gerenciar responsabilidades. Podem hesitar em te promover ou te confiar projetos importantes. Terceiro, atrai energia negativa. Quanto mais você fala sobre seus problemas financeiros, mais você se identifica com a escassez. E isso cria um ciclo vicioso, porque sua mente fica focada na falta, na dificuldade, e você para de enxergar oportunidades de melhora. Forma inteligente é buscar ajuda apropriada. Se você precisa de orientação financeira, procura um profissional. Se você precisa de um empréstimo, vai numa instituição séria. Se você está realmente numa situação crítica, conversa com pessoas muito próximas, de extrema confiança, que podem realmente ajudar. Mas você não precisa fazer broadcast da sua situação para todo mundo que conhece. Você não precisa postar nas redes sociais sobre suas dificuldades. Você não precisa transformar seu problema financeiro em tema de conversa em cada almoço. Isso não resolve nada e só te expõe desnecessariamente. Tive um paciente empresário que estava passando por um momento difícil no negócio. Ele estava ansioso, estava com medo de falir e começou a comentar sobre isso com todo mundo, com fornecedores, com clientes, com concorrentes. Ele achava que estava sendo transparente, honesto. Na verdade, estava assinando uma sentença de morte para o negócio dele. Porque sabe o que aconteceu? Fornecedores começaram a exigir pagamento antecipado. Clientes começaram a migrar para concorrentes, com medo de fechar negócio com alguém que podia falir. Funcionários começaram a procurar outros empregos. Ele criou uma profecia autorrealizável. Ao anunciar a crise, ele aprofundou a crise. Quando ele chegou no consultório, estava desesperado. Eu estraguei tudo. Trabalhamos para que ele entendesse que, em situações difíceis, você precisa ser ainda mais reservado. Você lida com os problemas nos bastidores, com as pessoas certas, de forma estratégica, mas você mantém uma fachada de confiança e estabilidade para o mundo externo. E isso não é mentir, é proteger-se. É ter inteligência emocional e estratégica, porque nem todo mundo precisa saber de tudo. E muitas vezes compartilhar demais só piora a situação.
Vamos falar agora sobre um assunto que afeta muito nossas pacientes na meia-idade: compartilhar sobre problemas no casamento. Olha, eu sei que quando o casamento está difícil, quando você está infeliz, frustrada, decepcionada, a vontade é falar sobre isso, é buscar validação de que você não está louca. É ter alguém que diga: você está certa, ele está errado, você merece melhor. Mas aqui está o problema. Quanto mais você fala para outras pessoas sobre os problemas no seu casamento, mais você solidifica aquela narrativa negativa. Cada vez que você conta a mesma história, você reforça aquelas emoções, aquela visão distorcida, e você vai se convencendo cada vez mais de que o casamento não tem jeito. E tem mais. Quando você expõe os problemas do seu casamento para familiares, amigos, colegas, você está criando aliados contra seu parceiro. Você está pedindo para que essas pessoas julguem ele, condenem ele, tomem seu lado, e talvez no momento você queira isso. Mas e se você decidir continuar no casamento? E se vocês resolverem os problemas? Agora você tem que lidar com todas aquelas pessoas que têm uma imagem negativa dele, que vão continuar desconfiando, julgando, fazendo comentários, e isso vai tornar a reconstrução do casamento muito mais difícil. Porque você não está lidando apenas com a dinâmica de vocês dois, você está lidando com a opinião pública que você mesma criou. Tive um casal, vou chamá-los de Paulo e Mônica, que estavam em crise. A Mônica tinha contado para absolutamente todo mundo que conhecia que estava pensando em separar. Para a mãe, para as irmãs, para as amigas, para as colegas de trabalho, todo mundo sabia. Quando eles decidiram fazer terapia de casal e trabalhar os problemas, ela percebeu que tinha criado uma situação complicada, porque todo mundo ficava perguntando: você já se separou? Você já tomou uma decisão? Você não vai voltar para ele, vai? E ela sentiu uma pressão enorme, porque ela tinha criado uma expectativa em todo mundo de que ela ia terminar, e pior, a família inteira dela estava contra o Paulo. Cada reunião era constrangedora, ele não era bem-vindo, e isso criava ainda mais tensão no relacionamento. Trabalhamos durante meses para que ela aprendesse a estabelecer limites com a família. A dizer: eu agradeço a preocupação, mas nossa situação é particular e estamos lidando com ela do nosso jeito. Não foi fácil. Mas, eventualmente, conforme o casamento foi melhorando e ela parou de alimentar a narrativa negativa, as pessoas foram gradualmente aceitando e respeitando a decisão deles de continuar juntos. Então, aqui vai a lição. Se você está tendo problemas no casamento, busque ajuda profissional, faça terapia individual, façam terapia de casal. Você pode se abrir com um ou dois amigos muito próximos, de extrema confiança. Mas não transforme seus problemas conjugais em novela para consumo público, porque isso não vai ajudar você a resolver nada, só vai complicar mais. E vamos falar sobre crianças, porque isso aqui é um tema que me preocupa muito. Pais que compartilham cada detalhe da vida dos filhos nas redes sociais. Desde bebê, a criança já tem a vida toda, documentada publicamente. Cada fase, cada momento, cada dificuldade, cada conquista. E os pais acham que estão apenas celebrando, criando memórias, compartilhando a alegria da paternidade. Mas eles não estão pensando em algumas coisas fundamentais. Primeiro, privacidade da criança. Aquela criança não escolheu ter a vida dela exposta. Ela não deu consentimento e quando ela crescer, pode não gostar de ter tantas informações sobre ela disponíveis publicamente. Segundo, segurança. Quando você posta fotos dos seus filhos, informações sobre a rotina deles, onde eles estudam, onde vocês vão, você está potencialmente colocando eles em risco. Pessoas mal intencionadas têm acesso a essas informações. Terceiro, desenvolvimento emocional. Crianças que crescem sendo constantemente fotografadas, filmadas, expostas, podem desenvolver problemas de identidade. Elas podem se tornar dependentes de validação externa, podem confundir sua vida real com a narrativa editada que os pais criaram nas redes sociais. Então, por favor, se você tem filhos, pensa duas vezes antes de postar sobre eles.
Pergunte-se: isso é necessário? Isso beneficia meu filho de alguma forma? Ou isso é mais sobre mim, sobre minha necessidade de validação como mãe? E se você realmente quer compartilhar algo, faz isso com critério, sem expor demais, sem dar informações que possam comprometer a segurança ou a privacidade da criança. E vamos abordar agora algo que pouca gente fala: o perigo de compartilhar suas opiniões sobre tudo. Vivemos numa era onde todo mundo acha que precisa ter opinião formada sobre cada assunto: política, economia, saúde, educação, celebridades, tragédias, eventos mundiais. E mais do que ter opinião, todo mundo acha que precisa expressar essa opinião publicamente. Mas aqui está a verdade: você não precisa ter opinião sobre tudo. E mesmo quando você tem, você não precisa compartilhar. Porque sabe o que acontece quando você fica expondo suas opiniões sobre tudo o tempo todo? Você cria atritos desnecessários. Você se envolve em discussões desgastantes. Você perde relacionamentos por causa de divergências que nem precisavam vir à tona. E tem mais: muitas vezes você nem tem informação suficiente para ter uma opinião fundamentada, mas você expressa mesmo assim, baseado em emoção, em manchetes, em senso comum, e depois você pode se arrepender, pode perceber que estava errada. Mas a opinião já foi expressa, as pessoas já te julgaram com base naquilo. Então aqui vai uma sugestão: seja mais seletiva sobre o que você opina publicamente. Você não precisa se posicionar sobre cada polêmica, você não precisa entrar em cada debate nas redes sociais. Você pode simplesmente observar, processar internamente e manter suas opiniões para você ou para círculos muito restritos onde o diálogo é realmente produtivo. Porque, sinceramente, você já mudou alguma vez a opinião de alguém discutindo nas redes sociais? Provavelmente não. Então, por que desperdiçar sua energia, sua paz, sua reputação entrando nessas discussões infrutíferas? Olha, se você chegou até aqui, primeiro, obrigada por me ouvir. Sei que foram muitas informações, muitas reflexões e talvez algumas verdades tenham incomodado, mas foi necessário, porque vivemos numa era onde privacidade virou quase um palavrão, onde todo mundo espera que você compartilhe tudo, e você precisa entender que não é assim que funciona. Privacidade é poder, mistério é atraente. Discrição é proteção. Quando você guarda para si as coisas importantes, quando você não expõe cada detalhe da sua vida, você está se protegendo, você está mantendo o controle sobre sua narrativa, você está impedindo que pessoas usem informações contra você, você está mantendo relacionamentos mais saudáveis porque não está sobrecarregando todo mundo com seus problemas e você está fundamentalmente mantendo sua dignidade. Porque tem algo profundamente digno em ser reservada, em não precisar da validação constante de estranhos, em viver sua vida plenamente sem documentar cada segundo dela, em ter uma vida interna rica que não precisa ser exposta. Então aqui está o desafio que eu quero te dar. Durante uma semana inteira, não compartilhe nada profundamente pessoal, nem nas redes sociais, nem nas conversas casuais. Viva a sua vida normalmente. Tenha experiências, sentimentos, pensamentos, mas guarda para você. Processa internamente. E no final dessa semana, observa como você se sente. Você vai perceber que continua existindo mesmo sem documentar tudo, que sua vida tem valor mesmo que ninguém saiba dos detalhes, que você pode ter alegrias e tristezas sem precisar da validação externa. E olha, eu não estou dizendo para você virar uma pessoa fechada, fria, sem conexões. Conexões profundas são essenciais, mas elas são construídas com pessoas certas, na dose certa, com reciprocidade, não com exposição indiscriminada para qualquer um que queira olhar. Então escolhe bem com quem você divide sua vida. Escolhe pessoas que merecem sua confiança, pessoas que vão guardar suas informações com respeito, pessoas que vão te apoiar genuinamente, não pessoas que vão usar suas vulnerabilidades contra você. E principalmente,
Desenvolve uma relação forte com você mesma, porque quando você está bem consigo mesma, quando você tem uma vida interna rica, você não precisa da validação constante dos outros. Você não precisa provar nada. Você simplesmente vive. E agora, se você gostou desse conteúdo, se sentiu que isso faz sentido para você, se inscreve no canal se ainda não fez, ativa o sininho e me conta aqui nos comentários, você é uma pessoa reservada ou você compartilha muito da sua vida. E depois de ouvir tudo isso, você vai mudar alguma coisa? Quero saber sua opinião e compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa ouvir essas verdades, que está se expondo demais, que está se colocando em risco sem perceber, porque conhecimento é proteção, e quanto mais mulheres entenderem o poder da privacidade, melhor. Lembra, você não deve satisfação da sua vida para ninguém, você não precisa provar nada, você não precisa documentar tudo, você pode simplesmente viver e guardar os momentos preciosos para você. E dividir apenas com quem realmente importa, na medida certa. Então respira fundo, para um pouco e reflete sobre quanto você tem compartilhado e se isso realmente está te servindo. Porque às vezes o maior ato de amor próprio é simplesmente calar a boca e viver sua vida em paz, sem precisar da audiência. Um beijo enorme no coração de cada uma de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.